A Herdeira. Autor Sidney Sheldon. Copyright 1978 by Sidney Sheldon. Tradução Pinheiro de Lemos. Patrocínio Nash do Brasil Bombas Limitada. Círculo do Livro, São Paulo. O autor e sua obra. A literatura do norte-americano Sidney Sheldon pretende prender a atenção do leitor como se fosse um bom filme. Quando escreve um romance, o autor é o produtor, o diretor e a equipe. A pretensão não é descabida quando se leva em conta que Sheldon se interessou em primeiro lugar pelo cinema, dirigindo, produzindo ou escrevendo cerca de 30 filmes, assim como criou aproximadamente 250 roteiros para a televisão para séries como Ginny é um Gênio, Casal 20 e outras. O sucesso literário veio há 10 anos com O Outro Lado da Meia-Noite, 1974, publicado pelo Círculo, mais tarde levado para o cinema. Mas Sheldon sabe muito bem que a literatura e o cinema são linguagens diferentes, a começar pelo tratamento da trama. Ao contrário do cinema, em um romance uma pessoa não entra na sala apenas. Você tem que descrevê-la, dizer o que está usando, como se move, sua atitude, enfim. Depois, há o ritmo do próprio ofício, uma ilha de sanidade em Hollywood, sem as enormes pressões do meio cinematográfico, do qual fez parte desde que abandonou sua Chicago natal aos 17 anos. Nascido em 1917, Sheldon realizou seus estudos elementares e decidiu que escreveria para o cinema. Com sua determinação, conseguiu um emprego nos estúdios da Universal. Leitor de textos a $18 por semana, função que o obrigava a resumir as histórias que lia. Quando não estava ocupado por esse trabalho, escrevia seus próprios roteiros. Veio a Segunda Guerra Mundial e ele serviu na Força Aérea. Ao voltar da guerra, dedicou-se também ao teatro. Aí, seu grande êxito foi o musical Rodhead, com o qual conquistou o prêmio Tony. Em 1947, era a vez de ganhar o Oscar pelo argumento de O Solteirão Cobiçado, dado por Cary Grant, Myrna Loy e Shirley Temple. Sempre com brilho, continuou seu trabalho em Hollywood e na Broadway. Por volta de 1967, trabalhava num filme para televisão enfocando um psiquiatra e alguém que o perseguia. Para salvar sua vida, o psiquiatra precisava penetrar na mente dessa pessoa, na motivação que a conduzia, e assim descobri-la. A trama crescia em minha cabeça, e notei que, para fazer-lhe justiça, ela requeria um tratamento de romance. Pela primeira vez em minha vida, percebi a diferença entre escrever um texto narrativo e um roteiro de cinema. Em 1970, com 53 anos de idade, Sheldon publicava A Outra Face. O New York Times o considerou o melhor romance de mistério do ano, mas ele encalhou nas livrarias. Porém, uma nova estava descoberta e ele não mais pararia. O Outro Lado da Meia-Noite, 1974, já publicado pelo Círculo, se tornaria um best-seller imediato, com milhões de cópias vendidas, tradução para dezenas de línguas e adaptação para o cinema. Os editores não perderam tempo. Relançaram A Outra Face. O resultado foi o previsto. O romance entrou logo para a lista dos mais vendidos. Em seguida vieram Um Estranho no Espelho, A Ira dos Anjos, O Reverso da Medalha, todos publicados pelo Círculo, e A Herdeira. Sheldon tornou-se mais um fenômeno da indústria de best-sellers e, em meados da década de 70, assinou um dos maiores contratos do meio literário. $9 milhões por 11 livros, alguns deles já entregues aos editores. Para manter o prestígio e a vendagem, Sheldon mantém um ritmo de trabalho veloz e uma produção constante. Cerca de 50 páginas por dia são ditadas à sua secretária. Centenas de páginas depois, ele inicia a primeira releitura, polindo, eliminando, enxugando, reformulando frases, checando fatos. Várias releituras mais tarde, ele já chegou a submeter um romance a 15 exames, está pronto mais um sucesso de milhões de exemplares, um livro composto sob medida
para fascinar e divertir o seu imenso público. Agradecimentos. Embora esta seja uma obra de ficção, os ambientes são autênticos e desejo externar a minha gratidão aos que tão generosamente contribuíram para as minhas pesquisas. Se, adaptando suas informações às exigências de um romance, julguei necessário ampliar ou sintetizar certos elementos de tempo, assumo plena responsabilidade por isso. Dirijo o meu mais sincero agradecimento à Dra. Margaret M. McCarron, diretora médica adjunta, Condado de Los Angeles, Universidade do Sul da Califórnia. Reitor Brady, Escola de Farmácia da Universidade da Carolina do Sul. Dr. Gregory A. Thompson, diretor do Centro de Informações sobre Drogas, Condado de Los Angeles, Universidade do Sul da Califórnia. Dr. Bernard W. Schultz, do Centro de Informações sobre Drogas, Condado de Los Angeles, Universidade do Sul da Califórnia. Dra. Judy Flash, Urs Jaggi, Hoffman LaRoche & Company, AG Basileia. Dr. Gunther Siebel, Schering, AG Berlim. Divisões de Investigação Criminal da Scotland Yard, Zurich e Berlim. Charles Walford, Sotheby Park Burnett, Londres. E a Georgia, que torna tudo possível. O médico preparará cuidadosamente uma mistura de excremento de crocodilo, carne de lagarto, sangue de morcego e saliva de camelo. De um papiro que relaciona 811 receitas usadas pelos egípcios em 1550 a.C. Dedicatória. Para Natalie com amor. CD 1. Livro 1. Capítulo 1. Istambul, sábado, 5 de setembro, 22 horas. Estava sentado sozinho e no escuro atrás da mesa de Hajib Kafir, com os olhos voltados para as janelas empoeiradas do escritório e os minaretes intemporais de Istambul. Era um homem que se sentia bem numa dúzia de capitais do mundo, e Istambul era uma de suas favoritas. Não a Istambul para turistas da rua Beyoğlu ou do espalhafatoso bar Lazelab do Hilton, mas a Istambul dos recantos ocultos que só os muçulmanos conheciam. Os ialis, os pequenos mercados além dos souks, e o Teli Baba, o cemitério onde só uma pessoa estava enterrada e aonde ia gente para rezar em sua intenção. A espera do homem era marcada por uma paciência de caçador e pela absoluta imobilidade de quem domina o corpo e as emoções. Era do país de Gales e tinha a beleza enigmática e tempestuosa dos seus antepassados. Cabelos pretos, rosto forte e olhos vivos de um azul intenso. Tinha mais de 1,80 m de altura e o corpo de um homem que se mantinha em boas condições físicas. Os cheiros de Hajib Kafir impregnavam a sala. O seu fumo adocicado, o seu acre café turco e o seu corpo gordo e oleoso. Rhys Williams não dava atenção a esses odores. Estava pensando no telefonema que lhe haviam dado de Chamonix 1 hora antes. Um terrível acidente. Creia que estamos todos arrasados, Sr. Williams. Tudo aconteceu com tanta rapidez que não houve chance de salvá-lo. O Sr. Rolfe morreu instantaneamente. Sam Rolfe era presidente da Rolfe & Sons, a segunda companhia de produtos farmacêuticos do mundo, uma dinastia de muitos milhões de dólares que se espalhava por todo o globo. Era impossível acreditar na morte de Sam Rolfe. O homem sempre fora muito dinâmico, cheio de vida e energia, sempre em movimento, dentro de aviões que o levavam a fábricas e escritórios da companhia através do mundo, onde resolvia problemas que os outros nem podiam enfrentar. Criava novos conceitos e fazia todo mundo trabalhar mais e melhor. Embora houvesse sido casado e tivesse uma filha, seu único interesse na vida haviam sido os negócios. Sam Rolfe tinha sido um homem brilhante e extraordinário. Quem poderia substituí-lo? Quem seria capaz de governar o imenso império que ele deixava? Rolfe não havia escolhido um herdeiro legítimo. Também não havia pensado em morrer aos 52 anos. Sempre pensara que havia tempo de sobra.
e agora o tempo estava esgotado. As luzes do escritório acenderam de repente. Rhys Williams olhou para a porta ofuscado por um momento. Sr. Williams, não sabia que havia alguém aqui. Era Sophie, uma das secretárias da companhia que era sempre designada para servir Williams quando ele estava em Istambul. Turca, na casa dos 20 anos, tinha um belo corpo sensual, estuante de promessas. Fizera Rhys saber, através de sutis e antigas sugestões, que estava à sua disposição para dar-lhe os prazeres que desejasse na hora que quisesse, mas Rhys não se interessara. Sophie disse naquele momento: "Voltei para acabar algumas cartas para o Sr. Kafir." Acrescentou então, em voz bem doce: "Quem sabe se não posso também prestar-lhe algum serviço?" Quando ela se aproximou da mesa, Rhys sentiu o cheiro almiscarado de um animal selvagem no cio. "Onde está o Sr. Kafir?" Sophie abanou a cabeça com pesar. "Já foi e não volta mais hoje. Deseja alguma coisa?" Alisou com as palmas das mãos macias e hábeis a frente do vestido. Tinha olhos negros e úmidos. "Desejo sim, procure-o." "Não sei onde ele pode estar." "Tente o Kervanazarai ou Mermara." Estaria, de certo, no primeiro desses lugares, onde uma das amantes de Rajib Kafir apresentava a dança do ventre. Mas Kafir era imprevisível. Poderia até estar em casa junto com a mulher. "Vou tentar, mas não sei se..." murmurou Sophie. "Diga a ele que, se não estiver aqui dentro de 1 hora, será despedido." A expressão do rosto dela mudou. "Vou ver o que posso fazer, Sr. Williams." Encaminhou-se para a porta. "Apague a luz quando sair." De qualquer maneira, era mais fácil ficar ali no escuro em companhia dos seus pensamentos. A imagem de Sam Rolfe estava presente sempre. A escalada do Monte Branco deveria ter sido fácil naquela época do ano, começo de setembro. Sam tinha tentado a empreitada anteriormente, mas as tempestades o haviam impedido de chegar ao cimo. "Desta vez vou cravar lá em cima a bandeira da companhia", dissera ele a Rhys. E então houvera o telefonema de há pouco, quando ele se preparava para deixar o Pera Palace, onde estivera hospedado. Ouvia ainda a voz nervosa ao telefone. Estavam atravessando uma geleira. Rolfe falseara o pé e a sua corda se partira. Caíra numa fenda profunda. Rhys podia visualizar o corpo de Sam na colisão com o gelo implacável e a sua queda no abismo. Procurou então afastar a cena do espírito. Aquilo já era o passado. O presente é que surgia repleto de preocupações. Era preciso comunicar a morte às pessoas da família de Sam Rolfe, e elas estavam espalhadas por várias partes do mundo. Tinha de ser uma comunicação pela imprensa. A notícia ia percorrer os círculos financeiros internacionais como uma onda de choque. Como a companhia estava passando por uma crise financeira, era essencial que o impacto da morte de Sam Rolfe fosse reduzido ao mínimo. Cabia a Rhys conseguir isso. Rhys Williams conhecera Sam Rolfe havia 9 anos. Rhys tinha então 25 anos e era gerente de vendas de uma pequena firma de produtos farmacêuticos. Era brilhante e gostava de inovar, tendo feito a firma se expandir. Com isso, a sua reputação havia crescido. Recebera uma proposta para trabalhar na Rolfe & Sons e, logo depois de recusá-la, soube que Sam Rolfe comprara a companhia em que ele trabalhava e mandara chamá-lo. Ainda se lembrava do poder dominador de Sam Rolfe naquele primeiro encontro. "O seu lugar é aqui na Rolfe & Sons", havia-lhe dito Sam Rolfe. "Foi por isso que comprei aquela companhia trôpega em que você trabalhava." Rhys se sentiu lisonjeado e irritado ao mesmo tempo. "E se eu não quiser continuar?" Sam Rolfe sorrira e respondera cheio de confiança. "Nós dois temos uma coisa em comum, Rhys. Somos ambiciosos. Queremos ser donos do mundo. E eu vou mostrar-lhe como se consegue isso." Essas palavras foram mágicas. Representavam a promessa de um banquete para a fome que ardia no íntimo de Rhys. De fato, ele sabia alguma coisa que Sam Rolfe desconhecia. Rhys Williams não existia. Era um mito criado pela descrença, pela pobreza e pelo desespero. Nasceu perto das jazidas de carvão de Gwent e Carmarthen,
nos retalhados vales vermelhos do país de Gales, onde camadas de arenito e depósitos de calcário e carvão em forma de pires rasgavam a terra verde. Cresceu numa terra fabulosa, onde os próprios nomes exalavam poesia. Penderyn, Brecon, Pen y Fan, Glencorwick e Maesteg. Era uma terra de lenda, onde o carvão que se achava no fundo da terra se formara 280 milhões de anos antes, onde a paisagem fora em outros tempos coberta de tantas árvores que um esquilo poderia viajar do farol de Brecon até o mar sem pousar as patas no chão. Mas a Revolução Industrial chegou e as belas árvores verdes foram abatidas pelos produtores de carvão vegetal para alimentar as fomes insaciáveis da indústria do ferro. O garoto cresceu conhecendo heróis de outro tempo e de outro mundo, como Robert Farrer, queimado na fogueira pela Igreja Católica porque não quisera fazer voto de celibato e abandonar sua mulher, como o rei Hywel, o Bom, que levara a lei ao país de Gales no século X, e como o destemido guerreiro Brychan, que gerara 12 filhos e 24 filhas e resistira bravamente a todos os ataques ao seu reino. Era uma terra de histórias gloriosas aquela em que o garoto cresceu, mas nem tudo era glória. Os antepassados de Rhys haviam sido mineiros, e o jovem costumava ouvir os casos de sofrimento que seu pai e seus tios contavam. Lembravam os terríveis tempos em que não havia trabalho, em que as ricas jazidas de carvão de Gwent e Carmarthen foram fechadas em consequência de uma amarga luta entre as companhias e os mineiros, e em que estes foram reprimidos por uma pobreza que corroeu a ambição e o orgulho, solapando o espírito e a força dos homens até fazê-los capitular. Quando as minas foram reabertas, houve outra espécie de inferno. Quase toda a família de Rhys tinha morrido nas minas. Alguns haviam morrido nas entranhas da terra, outros consumiam, tossindo, os pulmões enegrecidos. Poucos tinham passado dos 30 anos de idade. Rhys costumava ouvir o pai e os tios falarem do passado, dos desmoronamentos, dos mineiros invalidados e das greves. Falavam dos bons e dos maus tempos, e o garoto não via qualquer diferença entre uns e outros. Todos eram maus. A ideia de passar a vida dentro da escuridão da terra o apavorava, e ele sabia que tinha de fugir. Saiu de casa aos 12 anos. Abandonou os vales do carvão e foi para a costa, para a baía de Solirenny e para Lavernock, para onde corriam os turistas ricos. Foi mensageiro, carregador, ajudava as senhoras a descerem os caminhos escarpados para a praia, carregando cestas de piquenique, dirigiu um carro de pôneis em Penarth e trabalhou no parque de diversões de Whitmore Bay. Estava apenas a algumas horas de casa, mas a distância já era incomensurável. A gente do lugar onde ele estava parecia pertencer a outro mundo. Rhys Williams nunca imaginara que as pessoas pudessem ser tão belas ou usar roupas tão magníficas. Toda mulher lhe parecia uma rainha, e os homens eram elegantes e esplêndidos. Era aquele o seu mundo, e não havia nada que Rhys não fosse capaz de fazer para entrar nele. Quando completou 14 anos, tinha economizado dinheiro suficiente para comprar uma passagem até Londres. Passou lá os 3 primeiros dias simplesmente andando pela grande cidade, olhando para tudo e avidamente embebedando-se dos seus fantásticos espetáculos, sons e cheiros. O seu primeiro emprego foi numa loja de tecidos. Havia 2 caixeiros, ambos seres superiores, e uma caixeira que fazia o coração do jovem galês cantar sempre que a olhava. Os caixeiros tratavam Rhys como ele devia ser tratado, isto é, como lixo. Era uma curiosidade. Vestia-se com roupas esquisitíssimas, tinha maneiras abomináveis e falava com um sotaque incompreensível. Não conseguiam sequer pronunciar-lhe o nome direito. A moça teve pena dele. Chamava-se Gladys Simpkins e morava num pequeno apartamento em Tooting com 3 outras moças. Um dia, ela permitiu que o rapaz a levasse até a casa depois do trabalho e convidou-o para entrar e tomar uma xícara de chá. O jovem Rhys estava muito nervoso. Pensava que aquela ia ser a sua primeira experiência sexual. Mas, quando passou o braço pelo corpo de Gladys, esta olhou muito séria para ele por um momento e depois riu. "Não vou lhe dar nada disso, mas estou disposta a dar-lhe um bom conselho.
Se você quiser ser alguma coisa, faça umas roupas melhores, procure instruir-se mais um pouco e aprenda a ter boas maneiras. Olhou o rosto jovem e apaixonado de Rhys, viu seus profundos olhos azuis e disse com voz suave: até que você vai ficar um bocado legal quando crescer. Se você quiser ser alguma coisa... Nesse momento, o fictício Rhys Williams nasceu. O verdadeiro Rhys Williams era um rapaz ignorante e sem educação, sem meios, sem tradição, sem passado e sem futuro. Mas ele tinha imaginação, inteligência e ardente ambição. Isso era o bastante. Começou com a imagem do que queria conseguir, do que queria ser. Quando se olhava no espelho, não via o rapaz bronco e desajeitado de sotaque estranho. A imagem refletia uma pessoa polida, delicada e bem-sucedida. Pouco a pouco, Rhys começou a corresponder à que trazia no espírito. Frequentava escolas noturnas e passava os fins de semana em galerias de arte. Rondava as bibliotecas públicas e ia ao teatro, sentando-se nas galerias e reparando nas boas roupas dos homens sentados na plateia. Fazia refeições frugais para poder, uma vez por mês, ir a um bom restaurante, onde imitava cuidadosamente as maneiras dos outros à mesa. Observava, aprendia e não se esquecia. Era como uma esponja que apagava o passado e absorvia o futuro. Em menos de um ano, Rhys aprendeu bastante para compreender que Gladys Simpkins, sua princesa, era uma mocinha cockney vulgar, que estava a bom gosto. Deixou a loja de tecidos e foi trabalhar numa farmácia que fazia parte de uma grande rede. Tinha quase 16 anos, mas parecia mais velho. Estava mais cheio de corpo e mais alto. As mulheres estavam começando a prestar atenção à sua boa aparência morena de galês e à sua conversa fluente e cheia de palavras lisonjeiras. Fazia muito sucesso na farmácia e havia freguesas que esperavam até que Rhys pudesse atendê-las. Vestia-se bem e falava com correção. Mas, embora soubesse que já estava bem longe de Gwent e Carmarthen, ainda não ficava satisfeito quando se olhava no espelho. Tinha ainda uma longa jornada pela frente. Depois de 2 anos, Rhys Williams passou a ser gerente da farmácia. O gerente distrital da rede lhe havia dito: isto é apenas o começo, Williams. Continue a trabalhar assim e um dia você será o superintendente de meia dúzia de casas. Rhys quase deu uma gargalhada. Pensar que isso poderia ser considerado o máximo da ambição de uma pessoa. Nunca havia deixado de estudar. Estava fazendo cursos de administração de empresas, marketing e direito comercial. Queria mais. Olhos voltados para o topo da escada e sabia que ainda não chegara nem aos primeiros degraus. Teve a sua primeira oportunidade de subir quando um vendedor de produtos farmacêuticos entrou um dia na farmácia e viu Rhys cercado de mulheres, as quais induziu a comprar vários artigos de que elas não tinham qualquer necessidade. Você está perdendo tempo aqui, rapaz, disse ele. Devia estar trabalhando num campo maior. Em que está pensando? Perguntou Rhys. Vou falar com meu chefe a seu respeito. 2 semanas depois, Rhys estava trabalhando como vendedor de uma pequena firma de medicamentos. Fazia parte de uma equipe de 50 vendedores, mas quando se olhava ao espelho, sabia que a verdade não era essa. A verdadeira competição que tinha de enfrentar era consigo mesmo. Já estava se aproximando de sua imagem, do tipo fictício que procurava criar. Um homem inteligente, culto, refinado e encantador. O que ele tentava fazer era impossível. Qualquer pessoa sabia que era preciso trazer essas qualidades do berço. Não podiam ser criadas. Mas Rhys conseguiu o que queria. Tornou-se a imagem que havia elaborado. Viajou pelo interior vendendo os produtos da firma, falando e escutando. Voltava a Londres cheio de sugestões práticas e tratava imediatamente de ir subindo a escada. 3 anos depois de haver entrado para a companhia, Rhys foi nomeado gerente-geral de vendas. Sob a sua hábil orientação, a companhia começou a expandir-se. 4 anos depois, Sam Rolfe entrou na vida de Rhys e percebeu a fome que o consumia. Você é como eu, disse Sam. Nós queremos conquistar o mundo, e vou mostrar-lhe como fazê-lo. Sam Rolfe tinha sido um guia brilhante. Durante os 9 anos em que vivera sob a direção de Sam Rolfe, Rhys Williams se tornara de um valor inestimável para a companhia. Com o correr do tempo,
Assumira responsabilidades cada vez maiores, reorganizando várias divisões, resolvendo problemas em qualquer ponto do mundo, coordenando as diversas filiais da Rolfe & Sons e criando novos conceitos. No fim, Rhys Williams conhecia o funcionamento e a situação da companhia mais do que qualquer pessoa, à exceção do próprio Sam Rolfe. Rhys Williams era o sucessor natural para a presidência. Um dia, quando Rhys e Rolfe voltavam de Caracas num luxuoso Boeing 707-320, que fazia parte da frota de 8 aviões da companhia, Sam Rolfe felicitou Rhys por uma transação lucrativa que ele havia fechado com o governo da Venezuela. Vai ganhar uma boa gratificação por isso, Rhys. Rhys respondeu calmamente. Não quero gratificação, Sam. Prefiro algumas ações e um lugar na sua diretoria. Merecia isso, de certo, e os dois sabiam disso. Mas Sam respondeu. Sinto muito, mas não vou alterar os meus princípios, nem mesmo por sua causa. A Rolfe & Sons é uma empresa privada e ninguém que não seja da família pode pertencer à diretoria ou possuir ações. Rhys sabia disso sem dúvida. Comparecia a todas as reuniões da companhia, mas não como participante. Sam era o último elemento masculino da família Rolfe. As outras pessoas da família eram todas mulheres, primas de Sam. Os homens com quem elas se haviam casado tinham um lugar na diretoria da companhia. Walter Gassner, que se casara com Anna Rolfe. Ivo Palazzi, casado com Simonetta Rolfe. Charles Martel, casado com Helene Rolfe. E Sir Alec Nichols, cuja mãe fora uma Rolfe. Rhys fora assim forçado a tomar uma decisão. Sabia que merecia fazer parte da diretoria e que um dia dirigiria tudo. As circunstâncias atuais impediam isso, mas elas podiam ser alteradas. Rhys tinha decidido continuar a esperar para ver o que acontecia. Sam lhe ensinara a ser paciente, e agora Sam estava morto. As luzes do escritório acenderam-se de novo, e Rajib Kafir apareceu à porta. Kafir era o gerente de vendas da Rolfe & Sons na Turquia. Era um homem baixo e moreno que usava diamantes e uma barriga gorda como atributos de prestígio pessoal. Tinha o ar desmazelado de um homem que se vestira às pressas. Sophie não o encontrara, portanto, numa boate. Outro efeito secundário da morte de Rolfe, pensou Rhys. Um coito interrompido. Rhys, exclamou Kafir. Nunca imaginei que ainda estivesse em Istambul. Quando o deixei, ia tomar o avião, e como eu tinha alguns casos urgentes para resolver, sente-se, Rajib, e ouça com muita atenção. Quero que mande 4 telegramas no código da companhia. São para países diferentes. Quero que sejam levados para o telégrafo por mensageiros de confiança. Entendeu? É claro, disse Kafir, espantado. Entendi perfeitamente. Rhys olhou para o fino relógio de ouro Baumann Mercer que tinha no pulso. A agência da Cidade Nova já está fechada. Passe os telegramas pelo Yen Postan CAD. Quero que estejam a caminho dentro de 30 minutos. Entregou a Kafir uma cópia do telegrama que havia redigido. Qualquer pessoa que fizer algum comentário será sumariamente despedida. Kafir viu o telegrama e os seus olhos se arregalaram. Meu Deus! Meu Deus! Como pôde acontecer uma coisa dessas? Sam Rolfe morreu num acidente, disse Rhys. Depois disso, pela primeira vez, Rhys deixou que lhe chegasse à consciência o que ele estava reprimindo desde que recebera a notícia. Rhys tinha evitado pensar em Elizabeth Rolfe, filha de Sam, que estava com 24 anos. Na primeira vez em que Rhys a vira, era uma menina de 15 anos, com aparelho nos dentes, tremendamente tímida e gorda, solitária e rebelde. Com o passar dos anos, vira Elizabeth tornar-se uma moça muito interessante, que tinha tempo a beleza da mãe e a inteligência e o espírito do pai. Havia se ligado muito a Sam. Rhys sabia que a notícia iria abalá-la profundamente e resolveu dá-la pessoalmente. 2 horas depois, Rhys Williams sobrevoava o Mediterrâneo num jato da companhia rumo a Nova York. CD 2. Capítulo 2. Berlim, segunda-feira, 7 de setembro, 22 horas. Anna Rolfe Gassner sabia que não devia gritar de novo, pois Walter
voltaria para matá-la. Encolhida num canto do seu quarto, tremia incontrolavelmente e esperava a morte. O que havia começado como um belo conto de fadas terminava em terror, indescritível terror. Ela tardara muito a convencer-se da verdade. O homem com quem se casara era um louco assassino. Anna Rolfe nunca tinha amado ninguém antes de conhecer Walter Gassner, nem mesmo sua mãe, seu pai ou a si própria. Fora uma menina frágil e doente que sofria de frequentes desmaios. Não podia lembrar-se de um tempo em que não tivesse vivido as voltas com hospitais, enfermeiras e especialistas que eram trazidos de avião de lugares distantes. Como era filha de Anton Rolfe, da Rolfe & Sons, as maiores autoridades médicas eram levadas à cabeceira de Anna em Berlim. Examinavam-na, submetiam-na a numerosos exames e, por fim, partiam sem saber mais do que sabiam ao chegar. Não conseguiam fazer um diagnóstico. Anna não pôde ir à escola como as outras crianças. Tornou-se reservada e criou um mundo próprio, cheio de sonhos e fantasias onde só ela entrava. Pintava à sua maneira os seus quadros da vida, pois as cores da realidade eram muito ásperas e ela não podia aceitá-las. Quando Anna completou 18 anos, os seus desmaios desapareceram tão misteriosamente quanto haviam começado. Mas tinham-lhe marcado negativamente a vida. Numa idade em que as moças em geral ficavam noivas ou se casavam, Anna nunca fora beijada por um rapaz. Convencia-se de que isso não tinha a menor importância. Estava contente de viver no seu mundo de sonhos, longe de tudo e de todos. Por volta dos seus 25 anos, os pretendentes começaram a aparecer. Anna Rolfe era uma herdeira que tinha um dos mais prestigiosos nomes do mundo, e muitos homens estavam ansiosos pela participação na fortuna dela. Recebeu propostas de um conde sueco, de um poeta italiano e de meia dúzia de príncipes de países pobres. Anna recusou todos. Quando ela fez 30 anos, Anton Rolfe murmurou tristonho: "Vou morrer sem deixar netos." No seu 35º aniversário, Anna foi para Zwiebel, na Áustria, e ali conheceu Walter Gassner, professor de esqui, 13 anos mais moço que ela. Na primeira vez em que Anna viu Walter, perdeu literalmente o fôlego. Ele estava esquiando pela íngreme encosta de Hannekemann, e foi o espetáculo mais belo que os olhos de Anna já haviam contemplado. Ela chegou mais perto do final da pista a fim de vê-lo melhor. Parecia-lhe um jovem deus, e ela ficou toda feliz só de olhá-lo. Walter percebeu o olhar dela. "Não está esquiando, gnädiges Fräulein?" Nota de rodapé. Digníssima senhorita, em alemão no original. Ela abanou a cabeça, não confiando na sua voz. Ele sorriu e disse: "Permita-me então convidá-la para almoçar." Anna fugiu apavorada como uma colegial. Daí em diante, Walter Gassner passou a persegui-la. Anna Rolfe não era tola. Sabia muito bem que não era bela nem brilhante. Era uma mulher comum, e além do seu nome, tinha muito pouco para oferecer a um homem. Mas sabia também que, por trás dessa fachada comum, escondia-se uma mulher intimamente bela e sensível, transbordante de amor, de poesia e de música. Talvez por não ser bela, Anna tinha uma profunda veneração pela beleza. Visitava os grandes museus e passava horas a admirar quadros e estátuas. Ao ver Walter Gassner, teve a impressão de que todos os deuses estavam redivivos diante dela. Anna estava fazendo a primeira refeição no terraço do Tannerhof Hotel, quando Walter Gassner se aproximou dela. Parecia, de fato, um jovem deus. Tinha um perfil clássico marcado com feições delicadas, sensíveis e enérgicas. O rosto estava bem queimado pelo sol da montanha, e os dentes eram muito brancos e certos. Os cabelos eram louros e os olhos tinham um tom cinzento de ardósia. Sob as roupas de esqui que ele vestia, Anna podia ver o movimento dos bíceps e dos músculos das coxas, o que a fez sentir tremores pelo corpo. Tratou de esconder as mãos no colo para que ele não visse as calosidades da ceratose. "Procurei-a ontem à tarde nas pistas", disse Walter. Anna não conseguia dizer uma palavra. "Se não sabe esquiar, terei prazer em ensinar-lhe", e acrescentou com um sorriso: "De graça." Ele a levou para Hausberg, a encosta dos principiantes, a fim de dar-lhe a primeira lição.
Ficou logo evidente para ambos que Ana não tinha a menor aptidão para esquiar. Perdia o equilíbrio e caía constantemente, mas insistia em tentar repetidamente, pois tinha receio de que Walter a desprezasse pelo seu fracasso. Ao invés disso, depois da 10ª queda, ele a ajudou a levantar-se e disse: "Você foi feita para coisas melhores." "Que coisas?" "Eu lhe direi hoje à noite na hora do jantar." Jantaram juntos naquela noite. Tomaram café juntos na manhã seguinte e novamente almoçaram e jantaram juntos. Walter se esqueceu dos seus alunos. Deixou de dar lições de esqui para acompanhar Ana até a aldeia. Levou-a ao cassino em Der Goldene Graaf. Andaram de trenó, fizeram compras, andaram a pé e ficaram horas e horas conversando no terraço do hotel. Para Ana, era um tempo de encantamento. 5 dias depois de se terem conhecido, Walter tomou-lhe as mãos e disse: "Ana Liebchen, quero casar-me com você." Nota de rodapé. Liebchen, querida, em alemão no original. Nota do editor. Com isso, ele estragara tudo. Arrancou-a das paragens de sonho em que ela estava vivendo e a levou para a cruel realidade de quem e do que era ela. Um prêmio virginal e sem atrativos de 35 anos para quem estivesse disposto a dar o golpe do baú. Tentou afastar-se, mas Walter a impediu. "Nós nos amamos, Ana. Disso você não pode fugir." Ela o ouviu mentir, ouviu dizer: "Nunca amei ninguém antes de você," e facilitou as coisas porque queria desesperadamente acreditar nele. Levou-o para o quarto dela e os dois ficaram ali conversando. Enquanto Walter contava a história de sua vida, ela de repente começou a acreditar nele e achou que a vida de Walter tinha sido muito semelhante à dela. Do mesmo modo que ela, Walter nunca tivera a quem amar. Fora marginalizado por ser filho ilegítimo, da mesma forma que Ana pela doença. Como Ana, ele sempre sentiu necessidade de dar amor. Criado num orfanato quando chegou à adolescência e a sua beleza já era evidente, as mulheres do orfanato começaram a usá-lo, levando-o para os seus quartos à noite, pondo-o na cama e ensinando-lhe a dar-lhes prazer. Como recompensa, ganhava rações reforçadas com pedaços de carne e sobremesas feitas com açúcar de verdade. Recebia tudo menos amor. Quando Walter teve idade suficiente para fugir do orfanato, descobriu que o mundo lá fora não era diferente. As mulheres continuavam a usá-lo, muitas vezes por vaidade, mas nunca iam além disso. Davam-lhe dinheiro, roupas e joias, mas nunca se davam a si mesmas. Ana compreendeu que Walter era sua alma gêmea, seu doppelganger. Casaram-se numa cerimônia simples na prefeitura. Nota de rodapé. Doppelganger. Sósia, em alemão no original. Nota do editor. Ana esperava que seu pai ficasse contente. Ele se mostrou, ao contrário, exasperado. "Você é uma tola vazia e imbecil," gritou-lhe Anton Rolfe. "Casou-se com um aventureiro que não vale nada. Já mandei fazer investigações sobre ele. Sempre viveu à custa das mulheres. Mas foi a primeira vez que encontrou uma idiota a ponto de casar-se com ele." "Pare com isso!" exclamou Ana. "Você não o compreende." Mas Anton Rolfe sabia que compreendia Walter Gessner até demais. Chamou o novo genro ao sário. Walter olhou com aprovação a decoração severa do escritório e os velhos quadros pendurados nas paredes. "Gosto disto aqui," disse ele. "Sem dúvida alguma, é melhor do que o orfanato." Walter olhou para ele cheio de cautela. "Que foi que disse?" "Vamos acabar com essa chais. Você cometeu um erro. Minha filha não tem dinheiro." Nota de rodapé. Scheiss. S-C-H-E-I-S-S. Merda em alemão no original. Do editor. Os olhos cinzentos de Walter tornaram-se de pedra. "O que está querendo me dizer?" "Não estou querendo dizer coisa alguma. Estou dizendo: não receberá nada por intermédio de Ana, pois ela nada tem. Se você tivesse procurado saber das coisas mais a fundo, teria sabido que a Rolfe & Sons é uma empresa fechada. Isto significa que nenhuma de suas ações pode ser vendida. Vivemos com conforto, mas é só.
Não há de modo nenhum uma grande fortuna com que você possa se locupletar aqui. Tirou do bolso um envelope que jogou na mesa à frente de Walter. Isso o compensará do trabalho que teve. Espero que esteja fora de Berlim às 6 horas da noite de hoje. Ana nunca mais deve ter notícias suas. Walter disse calmamente. Por acaso já lhe passou pela cabeça que eu me casei com Ana porque a amo? Claro que não. Já passou pela sua? Walter olhou para ele um momento e disse: Vamos ver o preço que me foi atribuído. Abriu o envelope e contou o dinheiro. Depois olhou para Anton Rolf. Acho que vale muito mais do que 20.000 marcos, pois é só o que vai receber, e dê-se por muito feliz. Para dizer a verdade, dou-me por muito feliz, disse o Walter. Muito obrigado. Guardou o dinheiro no bolso num gesto displicente, depois saiu. Anton Rolf sentiu-se reconfortado. Experimentava um sentimento de culpa e de aborrecimento pelo que tinha feito, mas sabia que aquela era a única solução. Ana ficaria infeliz com o fato de ter sido abandonada pelo marido, mas era melhor que isso tivesse acontecido o mais rápido possível. Tentaria descobrir alguns homens da idade dela em condições, tendo a certeza de que o homem que escolhesse iria respeitá-la, ainda que não a amasse. Teria de ser alguém que se interessasse por ela e não por seu dinheiro ou por seu nome, alguém que não pudesse ser comprado por 20.000 marcos. Quando Anton Rolf chegou à casa, Ana correu-lhe ao encontro com os olhos cheios de lágrimas. Ele a tomou nos braços e disse: Ana, Liebchen, tudo vai correr bem. Você se consolará. Anton olhou por sobre os ombros dela e viu Walter Gessner à porta. Ana olhava para o dedo e dizia: Veja o que o Walter comprou para mim. Já viu algum dia um anel mais bonito? Custou 20.000 marcos. No fim, os pais de Ana foram forçados a aceitar o Walter Gessner. Como presente de casamento, compraram para o casal uma bela casa senhorial no Wannsee, com algumas antiguidades, sofás e poltronas confortáveis, uma mesa Röntgen na biblioteca e as paredes revestidas de estantes com livros. O andar de cima era mobiliado com elegantes peças dinamarquesas e suecas do século XVIII. Tudo isso é demais, disse Walter a Ana. Nada quero deles, nem de você. Gostaria de poder comprar muitas coisas belas para você, Liebchen, disse-lhe ele com um sorriso forçado de menino. Mas não tenho dinheiro. Claro que tem, respondeu Ana. Tudo o que tenho é seu. Walter sorriu ternamente para ela e disse: É mesmo? Ana insistiu em explicar a sua situação financeira, embora Walter não se mostrasse disposto a discutir questões de dinheiro. Tinha um fundo no nome dela que lhe permitia viver com conforto, mas a base de sua fortuna era constituída de ações da Rolf & Sons. As ações não podiam, porém, ser vendidas sem a aprovação unânime da diretoria. Qual é o valor total de suas ações? Perguntou Walter. Ana disse. Walter não acreditou que fosse tanto e a fez repetir a importância. E você não pode vender as ações? Não, meu primo Sam não consentiria. Ele retém as ações que asseguram o controle. Um dia, Walter manifestou seu desejo de trabalhar na empresa da família. Anton se opôs. O que pode um camarada como você, que não sabe senão esquiar, dar de positivo a Rolf & Sons? Perguntou ele. Mas acabou cedendo aos pedidos da filha, e Walter começou a trabalhar na administração da companhia. Dedicou-se ao trabalho e progrediu rapidamente. Quando o pai de Ana morreu 2 anos depois, Walter passou a fazer parte da diretoria. Ana tinha orgulho dele, pois Walter era um marido perfeito e continuava a mostrar-se enamorado dela. Levava-lhe sempre flores e pequenos presentes, e parecia muito feliz em passar as noites em casa a sós com ela. A felicidade de Ana era quase excessiva, e ela costumava rezar em silêncio agradecendo a Deus. Ach, danke, lieber Gott. Nota de rodapé. Ah, obrigada, querido Deus. Em alemão no original. Nota do editor. Aprendeu a cozinhar para fazer os pratos favoritos de Walter. Fazia chucrute com batatas, carne de porco defumada e salsichas. Preparava carne de porco cozida com cerveja e temperada com cominho, acompanhada de uma maçã cozida recheada com aireles, as pequenas bagas vermelhas. Você é a melhor cozinheira do mundo, Liebchen,
dizia Walter, e Anna ficava vermelha de orgulho. No terceiro ano de casada, ficou grávida. Houve algumas complicações durante os primeiros 8 meses da gravidez, mas Anna tudo suportou muito feliz. Havia, entretanto, uma coisa que a preocupava. Começou num dia depois do almoço. Ela estava tricotando uma suéter para Walter, pensando na vida, e de repente ouviu a voz de Walter que dizia: "Que é que você está fazendo, Anna, sentada aí no escuro?" A tarde tinha passado e anoitecera. Anna olhou para o suéter no colo e viu que não tinha tocado nele. Para onde fora o tempo? Onde tinha estado o seu espírito? Depois disso, Anna passou por estados semelhantes e começou a pensar que esses acessos de inconsciência, essas descidas para o nada, talvez presságio, um sinal de que ela ia morrer. Na verdade, não tinha medo da morte, mas não podia tolerar a ideia de se separar de Walter. 4 semanas antes da data prevista para o parto, Anna teve uma de suas crises de inconsciência, falseou o pé num degrau e rolou pela escada. Acordou no hospital. Walter estava sentado na cama e lhe segurava a mão. "Que susto você me deu!" Num pavor súbito, Anna pensou: "Meu filho, perdi meu filho." Levou a mão à barriga e não sentiu mais nada. "Meu filho, onde está meu filho?" O médico disse: "Teve gêmeos, Sra. Gessner." Anna voltou-se para Walter, que estava com os olhos cheios de lágrimas. "Um menino e uma menina, Liebchen." Ela poderia ter morrido naquele momento de felicidade. Sentiu um desejo súbito e irresistível de ter os filhos nos braços. Queria vê-los, apalpá-los, carregá-los. "Falaremos sobre isso quando estiver mais forte", disse o médico. "Só depois que você estiver mais forte." Asseguravam a Anna que ela estava melhorando dia após dia, mas ela se sentia apavorada. Estava acontecendo alguma coisa incompreensível com ela. Walter chegava, tomava-lhe a mão e se despedia. Ela o olhava surpresa e começava a dizer: "Mas você chegou agora mesmo?" Olhava então para o relógio e via que 3 ou 4 horas se tinham passado. Não fazia a menor ideia do que havia acontecido durante esse tempo. Tinha a vaga lembrança de que haviam levado os filhos para ela uma noite e que no mesmo instante ela adormecera. Não se lembrava com clareza das coisas e tinha receio de perguntar. Mas não tinha importância. Poderia ver os filhos à vontade quando Walter a levasse para casa. Afinal, o grande dia chegou. Anna saiu do hospital numa cadeira de rodas, embora dissesse que tinha forças para caminhar. Na realidade, sentia-se muito fraca, mas estava muito nervosa e sabia que nada mais importava senão o fato de que ia ver os filhos. Walter entrou com ela nos braços e começou a subir a escada na direção do quarto. "Não", exclamou ela. "Leve-me para o quarto das crianças. Agora você deve descansar. Está um pouco fraca ainda." Ela não quis mais escutar. Saiu dos braços dele e correu para o quarto das crianças. As cortinas estavam descidas, e Anna levou algum tempo para ambientar os olhos à semi-escuridão. Era tamanha a sua agitação que ela estava até um pouco tonta e teve receio de desmaiar. Walter a havia acompanhado e estava falando, tentando explicar alguma coisa, mas, fosse o que fosse, não tinha importância. Eles estavam ali dormindo nos berços. Anna se aproximou lentamente como se não os quisesse perturbar e ficou a olhá-los. Eram as crianças mais lindas que já vira. Mesmo naquela idade, podia ver que o menino seria bonito como o pai e teria os mesmos bastos cabelos louros. A menina era como uma frágil boneca de cabelos sedosos e dourados e rosto pequeno e triangular. Anna voltou-se para Walter e disse com a voz embargada pela emoção: "São lindos e estou tão feliz." "Vamos, Anna", murmurou Walter. Passou o braço pelo corpo dela, abraçando-a. Havia uma fome impetuosa dentro dele e ela começou a sentir também alguns impulsos. Fazia tempo que não se amavam. Walter tinha razão. Haveria bastante tempo para as crianças. Deu ao menino o nome de Peter e à menina o de Birgitta. Eram 2 belos milagres que ela e Walter tinham feito, e Anna passava horas no quarto dos gêmeos brincando e falando com eles. Ainda que não pudessem compreendê-la, tinha certeza de que sentiam o seu amor. Às vezes, quando estava mais entretida com os filhos, voltava-se e via Walter parado à porta de volta do escritório. Anna compreendia então que o dia inteiro passara sem que ela sentisse. "Venha", dizia ela. "Estamos jogando." "Já preparou o jantar?" perguntava Walter, e ela de repente se sentia culpada. Resolvia dar mais atenção ao Walter e menos às crianças, mas no dia seguinte tudo se repetia. Os gêmeos eram como um ímã irresistível que a atraía.
Ana ainda amava muito Walter e tentava atenuar o seu sentimento de culpa, convencendo-se de que as crianças eram também uma parte dele. Todas as noites, logo que Walter adormecia, ela saía da cama e ia para o quarto das crianças e ficava a olhá-las até que a luz da manhã começasse a encher o quarto. Apressava-se então em voltar para a cama antes que Walter acordasse. Uma vez, Walter entrou no quarto das crianças no meio da noite e surpreendeu-a. "Quer me dizer o que está fazendo?" "Nada, querido. Estava apenas volte para a cama." Ele nunca lhe falara com tanta rispidez. Na manhã seguinte, Walter disse: "Acho que devemos tirar umas férias. Seria muito bom para nós dois." "Mas, Walter, as crianças ainda são muito pequenas para viajar." "Estou falando de férias para nós dois." Ela abanou a cabeça. "Eu não poderia deixar as crianças." Ele lhe tomou as mãos e disse: "Quero que se esqueça das crianças." "Esquecer-me das crianças?" perguntou ela, atônita. Walter olhou-a bem nos olhos e disse: "Ana, lembra-se de como tudo corria bem entre nós antes de você ficar grávida? Lembra-se de como vivíamos alegres e felizes, sem ninguém mais para interferir?" Que ela compreendeu. Walter tinha ciúmes dos filhos. As semanas e os meses passaram rapidamente. Walter deixou de se aproximar das crianças. Nos aniversários delas, Ana lhes comprava belos presentes. Walter sempre achava um jeito de estar fora da cidade a negócios. Ana não podia continuar a iludir-se para sempre. A verdade era que Walter não tinha o menor interesse pelos filhos. Ana julgava que talvez a culpa fosse dela, pois era por demais interessada neles. Obcecada foi uma palavra que Walter certa vez usara. Ele lhe pedira que consultasse um médico a esse respeito, e ela fora só para fazer-lhe a vontade. Mas o médico era um bobo. No momento em que começara a falar com ela, Ana o isolara, deixando o seu pensamento vagar para bem longe. Por fim, ouviu o homem dizer: "Nosso tempo está esgotado, Sra. Gessner. Poderá vir na próxima semana?" "Claro." Nunca mais voltou. Ana sentia que o problema era tanto de Walter quanto dela. Se ela era culpada por amar demais as crianças, ele o era por não amá-las o quanto devia. Ana aprendeu a não falar delas na presença de Walter, mas logo que ele saía para o escritório, corria para o quarto dos filhos. Não eram mais bebês. Tinham completado 3 anos, e Ana já podia ter uma ideia de como seriam quando crescessem. Peter era alto para sua idade e tinha um corpo forte e atlético como o do pai. Ana o tomava no colo e murmurava: "Ah, meu Peter, o que você irá fazer com as pobres Fräuleins? Seja bom para elas, meu filhinho, pois com você elas não terão chance." Peter sorria timidamente e abraçava-a. Ana voltava-se então para Birgitta, que ficava cada dia mais linda. Não se parecia nem com Ana nem com Walter. Tinha finos cabelos dourados e uma pele delicada como porcelana. Peter tinha o temperamento impetuoso do pai, e Ana, de vez em quando, tinha necessidade de repreendê-lo. Quando Walter não estava em casa, Ana punha discos ou lia para eles. O livro favorito deles era 101 Märchen, nota de rodapé. 101 Märchen, 101 histórias, em alemão no original, nota do editor. Insistiam em que Ana lhes lesse histórias de bichos-papões, duendes e feiticeiras, repetindo-as sem parar. À noite, Ana fazia-os dormir com um acalanto. Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Vater hört die Schaf. Nota de rodapé. Dorme, criança, dorme. Papai vigia a ovelhinha. Em alemão no original. Nota do editor. Ana rezava muito para que o tempo suavizasse a atitude de Walter, fazendo-o mudar. Mudou sim, mas para pior. Odiava as crianças. A princípio, Ana pensara que era porque Walter queria todo o amor para si, sem dividi-lo com mais ninguém. Mas, pouco a pouco, teve consciência de que o sentimento dele não era proveniente do amor por ela. Era de ódio. O pai dela é que estava certo. Walter se casara com ela por dinheiro. As crianças representavam para ele uma ameaça, e ele queria ver-se livre delas. Falava cada vez com mais frequência a Ana da venda das ações. Sam não tem o direito de impedir-nos. Poderíamos pegar todo esse dinheiro e ir viver em algum canto, só nós dois. Ela o encarava espantada. E as crianças? Não, respondia ele exaltado. Escute, para o nosso bem, temos de nos livrar delas, é preciso. Foi então que Ana começou a compreender que ele ficou apavorada.
Walter tinha despedido todos os empregados, deixando apenas uma faxineira que ia trabalhar uma vez por semana. Anna e as crianças estavam sozinhas em casa à mercê dele. Walter precisava de tratamento. Talvez não fosse muito tarde ainda. No século XV, os loucos eram arrebanhados e mantidos presos pelo resto da vida em grandes barcos, Narrenschiff, os navios de loucos. Mas agora, com os recursos da medicina moderna, devia haver um meio de curar Walter. E naquele momento, naquele dia de setembro, Anna estava encolhida num canto do seu quarto onde o Walter a trancara e esperava que ele voltasse. Sabia o que tinha de fazer pelo bem dele, dela e das crianças. Levantou-se e foi até o telefone. Hesitou apenas um instante. Depois tirou o fone do gancho e discou o número de emergência da polícia. Uma voz estranha atendeu. Hallo, hier ist der Notruf der Polizei. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Sua voz tremia. Ich. Nota de rodapé. Alô, aqui fala o serviço de socorro urgente da polícia. Podemos ajudá-la? Em alemão no original. Nota do editor. Sim, por favor. Eu. Em alemão no original. Nota do editor. Alguém lhe tomou de repente o fone da mão e desligou-o. Anna recuou. Por favor, disse ela em voz chorosa. Não me faça mal. Walter se aproximava dela com os olhos brilhantes e a voz tão macia que ela quase não podia ouvi-lo. Não vou lhe fazer mal, Liebchen. Eu amo você, não sabe disso? Tocou-a e ela sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Acontece que não queremos a polícia aqui em casa, não é mesmo? Ela balançou a cabeça tão aterrada que não podia falar. As crianças é que estão causando todo o problema. Temos de nos livrar delas. Nesse momento, a campainha da porta tocou no andar térreo. Walter parou hesitante. A campainha tornou a tocar. Fique aqui, ordenou ele. Vou voltar. Anna viu petrificada o marido atravessar o quarto. Bateu a porta e passou a chave. Ele tinha dito que ia voltar. Walter Gessner desceu as escadas rapidamente. Foi até a porta e abriu-a. Um homem com uma farda cinzenta de mensageiro tinha um envelope fechado na mão. Uma correspondência urgente para o senhor e senhora Walter Gessner. Pode entregar, disse Walter. Fechou a porta, olhou para o envelope e abriu-o. Leu então o telegrama. Tenho o pesar de comunicar que Sam Rolfe morreu num acidente de alpinismo. Por favor, esteja em Zurique às 12 horas de sexta-feira para uma reunião de emergência da diretoria. Quem assinava a mensagem era Rhys Williams. CD 3. Capítulo 3. Roma, segunda-feira, 7 de setembro, 18 horas. Ivo Palazzi estava de pé no meio do quarto com o sangue a escorrer-lhe do rosto. Mamma mia, mi hai rovinato. Nota de rodapé. Minha nossa, você me arruinou. Em italiano, no original. Nota. Nem comecei ainda a arruinar você, miserável filho de putana, gritou Donatella. Estavam ambos nus no grande quarto do seu apartamento na via Montemignaio. Donatella tinha o corpo mais sensual e excitante que Ivo Palazzi já conhecera. E mesmo naquele momento, quando tinha o rosto ensanguentado pelas unhas dela, sentia um prelúdio de desejo inflamar-lhe o corpo. Dio, como era bela! Havia nela uma decadência inocente que o enlouquecia. Tinha um rosto de leopardo, com os malares salientes e os olhos amendoados, lábios cheios e sensuais que o mordiam e sugavam, Mas não devia pensar nisso naquele momento. Apanhou um pano branco em cima de uma cadeira para estancar o sangue e compreendeu tarde demais que se tratava de sua camisa. Donatella estava no meio da grande cama e gritava para ele. Só quero é que você sangre até morrer. Quando eu acabar com você, seu mulherengo imundo, não restará nada onde um gatino possa fazer cocô. Pela 100ª, Ivo Palazzi ficou sem saber como chegar àquela situação impossível. Sempre se gabara de ser o mais feliz dos homens, e todos os seus amigos concordavam com ele. Todos os seus amigos? Todo mundo? Ivo não tinha inimigos. Nos seus tempos de solteiro, fora um romano despreocupado, sem um só cuidado na vida, um conquistador invejado por metade dos homens da Itália. A sua filosofia se resumia na frase «farsi onore con una donna». Nota de rodapé. Honrar-se com uma mulher. Em italiano, no original.
Nota do editor. Isso mantinha Ivo muito ocupado. Era um verdadeiro romântico. Vivia a apaixonar-se e a cada vez usava o seu novo amor para ajudá-lo a esquecer o anterior. Ivo adorava as mulheres, e para ele todas eram belas, das putane que exerciam o seu antigo ofício ao longo da Via Ápia, às modelos de alta moda que se pavoneavam pela Via Condotti. As únicas mulheres a que Ivo não ligava eram as americanas. Eram muito independentes para o seu gosto. Além disso, o que se poderia esperar de uma nação cuja língua era tão pouco romântica a ponto de lá se traduzir Giuseppe Verdi por Joe Green? Ivo tratava sempre de ter várias mulheres em cada uma das fases de preparação. Havia 5 fases. Na primeira, situavam-se os conhecimentos recentes. As garotas recebiam telefonemas diários, flores e pequenos volumes de poesia erótica. Na segunda fase, estavam aquelas a quem ele mandava pequenos presentes de Gucci e caixas de porcelana com bombons de Perugina. As da terceira fase recebiam joias ou roupas e eram levadas para jantar no El Tola ou na Taverna Flávia. As da quarta fase conheciam a cama de Ivo e apreciavam a sua notável técnica amorosa. Um encontro amoroso com Ivo era elaborado como uma produção de cinema. O seu belo apartamento na Via Marguta ficava cheio de flores, garofane ou papaveri. Nota de rodapé. Cravos ou papolas, em italiano no original. Nota do editor. A música podia ser de ópera, clássica ou rock, de acordo com as preferências da escolhida. Ivo era um soberbo cozinheiro, e uma de suas especialidades era justamente pollo alla cacciatora, frango à caçadora. Depois do jantar, uma garrafa de champanhe gelado para beber na cama. Sim, Ivo adorava a quarta fase. Mas a quinta era provavelmente a mais delicada de todas. Constava de uma fala emocionada de adeus, de um generoso presente de despedida e de um triste arrivederci. Mas tudo isso havia acontecido no passado. Agora, Ivo Palazzi olhava para o rosto ensanguentado e arranhado no grande espelho acima da cama e se sentia horrorizado. Parecia que fora atacado por uma máquina enlouquecida. "Veja o que você fez comigo", exclamou ele. "Sei que não foi de propósito, cara." Aproximou-se da cama a fim de tomar Donatella nos braços. Os braços macios dela cingiram-no e, quando ele começou a abraçá-la, ela cravou as longas unhas nas suas costas nuas e as fez correr pela carne como se fosse um animal selvagem. Ivo deu um grito de dor. "Pode gritar", exclamou Donatella. "Se eu tivesse aqui uma faca, cortaria o seu katsu e o enfiaria por sua miserável garganta adentro. Por favor", pediu Ivo. "As crianças podem ouvir. Melhor. Já é tempo de saberem que espécie de monstro é o pai delas." Ivo deu um passo na direção dela. "Caríssima, não me toque. Prefiro me entregar ao primeiro marinheiro sifilítico que encontrar no meio da rua a deixar que você se aproxime de mim." Ivo aprumou o corpo ofendido no seu orgulho. "Nunca esperei que a mãe de meus filhos falasse assim comigo. Quer que eu fale delicadamente com você? Quer que eu deixe de tratá-lo como o verme que você é?" perguntou Donatella, erguendo de novo a voz. "Então me dê o que eu quero."